parava para ensaiar, quadrilha, 7 de setembro e tudo mais, né? E agora a gente não tem interrupção nenhuma, né? Por isso que os conteúdos são um pouco mais rápidos. É, isso, a gente teve muita aula e poucas interrupções, né? Exato. Porque, tipo, quando era quadrilha e 7 de setembro, por exemplo, que eram os maiores eventos e a feira cultural, a gente perdia, por exemplo, a semana inteira. Tive pouca aula. É. Mas eu acho que o seu Isaías, eu acho que ele vai bonificar o pessoal que passar direto, entendeu? Agora eu não sei como é que vai funcionar o processo, mas realmente é muita aula. Verdade. Como é que a gente pode dizer? Muita aula sem interrupção, né? É, porque aí o professor tá dando conteúdo dele normal, não tem zoada, não tem ninguém atrapalhando, não tem nenhuma interrupção de ensaio, nem de nada, né? Pode dar tranquilo. Isso, isso, exatamente. Pois, gente, então vamos lá, né? Vamos só dar uma revisada zona aí rápida em tudo que a gente já viu. A gente está falando do capítulo 10, tá? O capítulo 10 ele estuda a matéria e a energia. Matéria e energia, tá? Quimicamente falando, né? Eu já expliquei para vocês como é que funciona o processo da composição da matéria e da energia. Elas estão intrinsecamente ligadas uma com a outra, tá? Não tem como você separar matéria e energia em termos químicos, físicos, tá bom? Então eles estão ligados um ao outro. Nós fizemos a definição do que era matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Nós definimos o que era um corpo, falamos sobre corpo, falamos sobre objetos, tá? Depois a gente falou um pouco sobre fenômeno físico e fenômeno químico, qual a diferença de um para o outro, como que se trabalha, como que a gente pode identificar na quantidade da matéria. Nós resolvemos a página 206 com as atividades, tá? Aí foi explicado também a questão da massa e do peso na página 207, né? Onde o peso é igual a massa vezes a gravidade. Explicado isso aí também, tá? E aí hoje a gente vai entrar em linhas gerais nas propriedades da matéria. O que são as propriedades da matéria, né? A matéria, as propriedades da matéria, ela é dividida em duas, ou a gente pode chamar até em três. Tem alguns livros que trabalham com três, né? Que são as propriedades gerais, as propriedades específicas e as propriedades relacionadas, que é chamado de propriedades organolépticas. Tem livros que dividem as três, né? Tem livros que trabalham só com duas. Eu acredito que esse livro aqui, ele trabalha com todas. As propriedades gerais, propriedades específicas e as propriedades organolépticas, tá? Então, a gente vai trabalhar com as três aí. Vamos começar primeiro fazendo uma pré-definição do que é propriedade da matéria, para depois vocês entender cada conceito e cada parte das propriedades, tá bom? Então vamos lá. A matéria, ela possui propriedades que a caracterizam, que define a matéria, tá? A gente já sabe o que é, para que se estuda, para que se utiliza. Então, a gente vai entrar mais específico dentro dessas definições, tá O bom? professor vai ter cálculo? Não, só teoria. O cálculo foi só na massa e peso. Tu estava na Sério, aula da massa e peso? tava assim. Pronto. Bom, então nós temos aí dois tipos de matéria, né? Que podem ser as propriedades gerais, que são comuns a todo tipo de matéria, e nós temos as propriedades específicas, que são singulares a cada matéria. Como é que a gente vai
dividir uma com a outra? A gente vai ter que entender os conceitos, tá? Entendendo os conceitos, fica mais fácil, tanto na divisão das propriedades, quanto no entendimento da explicação. Então, vamos lá. Diga assim, vamos estudar primeiro as propriedades gerais, que é comum a toda a matéria, tá? São propriedades que não permitem que haja diferenciação entre os corpos, pois são independentes das substâncias de que eles são feitos. São propriedades gerais da matéria. Então vamos lá, qual seria a minha primeira propriedade da matéria? A primeira propriedade geral da matéria seria a massa, tá? Deixa eu escrever aqui. A primeira seria a massa. Professor, o que a massa quantifica dentro dessa estrutura da propriedade geral da matéria? Bom, a massa é o seguinte, gente. É a quantidade de matéria que forma em um corpo, tá? Por exemplo, quando a gente vai se pesar, a gente costuma dizer que nosso peso é X, né? Mas a gente não trabalha. Eu já expliquei para vocês que a massa ela tá ligada ao quê? A quilograma, né? Ou a grama. Por exemplo, você chega no mercantil, tu vai pedir o quê? Me dê aí 300 gramas de queijo mussarela, 300 gramas de presunto. Isso aí é massa, tá? Ou então, quando você vai tirar o seu peso, que é, na verdade, você está tirando sua massa, não é o peso, tá? Porque a massa, como é que eu posso definir a massa? É a quantidade de matéria que forma o corpo, tá bom? Isso é massa. Professor, então o que é peso? Não, aí peso é diferente, foi o que a gente viu na aula passada. Peso é massa vezes a gravidade. Então, eu preciso, para me calcular a força-peso, eu preciso da massa do corpo, tá? Ou do objeto, não sei do que eu estou estudando, e a gravidade, que no caso aqui na Terra é 9,8, mas a gente aproxima para 10, entendeu? Ok? Bom, a segunda propriedade geral da matéria, a segunda, é a impenetrabilidade. Professor, você pode explicar? Posso. A impenetrabilidade é um conceito físico, tá? Ele diz o quê? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Professor, como é que funciona? Vamos lá. Tu tá sentado numa cadeira, numa determinada cadeira. Outra pessoa não tem como sentar junto contigo na mesma posição que tu tá. Ela pode sentar em cima de você, mas sendo no mesmo canto não tem como, tá? Esse conceito da impenetrabilidade é quando eu digo dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Esse conceito ele é muito usado na física. A gente fala muito isso na física. Questão de composição da matéria, né? Então, esse seria nossa segunda propriedade geral, tá certo? Até aí, alguma pergunta? Não, professor. Tranquilo, né? Tá bom. A nossa terceira propriedade da matéria seria a indestrutibilidade. Indestrutibilidade. Professor, o que que fala a terceira propriedade geral da matéria? Gente, a matéria não pode ser destruída ou criada, ela só é transformada. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Tu pega um pedaço de folha desse daqui e coloca fogo. A matéria foi o quê? Transformada. Em quê? Em cinza, tá? Ela não foi destruída, ela foi transformada em outra coisa. Ok? Então nós temos aí as três propriedades da matéria que a gente está dando uma estudada e está dando uma olhada. A primeira, a massa, tá? A massa, ela tá ligada ao quê? Ela tá ligada à quantidade de matéria que forma o corpo, tá bom?
Nós temos aí também a questão... Só um minuto. Nós temos aí também a impenetrabilidade. O que a impenetrabilidade estuda? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá certo? Nós temos aí também o terceiro, que é a indestrutibilidade, que é a matéria, ela não é destruída, ela é apenas transformada. Tá certo? Vamos então aí ao quarto conceito, tá? O quarto conceito da matéria, a matéria é volume, quarto, volume ou extensabilidade. Extensibilidade. Professor, o que é que fala aí a quarta propriedade da matéria geral? As propriedades gerais da matéria, a quarta. A propriedade que a matéria tem, que ocupa um lugar no espaço, tá? Então, esse volume, ele vai ser determinado, por exemplo, se você trabalhar com um recipiente de 600 ml, né? Ele vai estar lá medido bem direitinho. Um volume de 1 litro vai estar lá medido bem direitinho, certo? Então, tudo isso aí reflete especificamente dentro da propriedade geral da matéria. Beleza? Ok, vamos para a próxima. A quinta propriedade da matéria é a divisibilidade. Divisibilidade. Professor, o que é que diz a divisibilidade? A propriedade pela qual a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores com relação ao volume inicial. Tu pega esse pedaço de papel aqui, ó, aí tu começa, tu tritura uma vez, tritura duas vezes, tritura três vezes, vai formar várias matérias, tá? Essa propriedade, a divisibilidade, é a propriedade que está relacionada à divisão da matéria, certo? Ok, vamos à próxima. A última propriedade em geral da matéria se chama inércia. 6. Inércia. Que a gente já até estudou isso aí no conceito primordial da física. O que é a inércia? É que um corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento, depende apenas da força que atua sobre ele. A gente estudou isso aí, deixa eu lembrar aqui, fevereiro para março, que eu dizia para vocês que um corpo ele só poderia entrar em movimento se ele tivesse a ação de uma força, tá? Que o corpo só poderia ser analisado de uma maneira se ele tivesse um referencial. Lembram disso? Quando a gente trabalhou isso aí lá para fevereiro e março, que eu falei para vocês que um corpo ele só está em repouso ou em movimento dependendo do referencial. Lembram, né? Pois eu falei isso aí lá em fevereiro, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, uma coisa vai puxando a outra, o entendimento, a forma de se pensar, a forma de se analisar, a forma de interagir dentro da propriedade da matéria. Então tá bom. Então, nós temos as propriedades gerais da matéria que foi fechado. Vamos lá. As propriedades gerais da matéria. Vou botar aqui uns conceitozinhos, uns resuminhos para vocês, tá? Para a gente poder continuar. Deixa eu botar meu livro aqui no canto. Então vamos lá. Então, os conceitozinhos e aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Eu acredito que não ficou não, que é muito fácil. Como é parte teórica, né? Não tem muito mistério.
Bom, então nós temos, né, ó, a primeira que eu falei, que foi a massa, tá? Deixa eu só deixar tudo bonitinho para vocês, né? Se vocês estiverem estudando para a prova. Os conceitos bem bonitinho. Porque aí, como eu só falei, não escrevi, pode ser que vocês fiquem com dúvida de alguma coisa. Massa, aí a primeira propriedade, tá? Massa. Isso daí é sobre a massa. A propriedade relacionada com a quantidade de matéria e é a medida geralmente em quilogramas. A massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Massa e peso são duas coisas diferentes. A massa de um corpo pode ser medida em uma balança. O peso é uma força medidas pelos dinamômetros, né, que precisa da gravidade, tá bom? A segunda propriedade da matéria que eu falei foi a impenetrabilidade, certo? A impenetrabilidade ela é muito importante no conceito de matéria, beleza? Deixa eu botar aqui um conceitozinho para vocês. Pronto, tá aí o segundo conceito, a impenetrabilidade, tá certo? Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Comprova a impenetrabilidade da matéria. Põe a água em um copo e marque o nível da água com esparadrapo. Em seguida, adicione 3 colheres de sal. Resultado: o nível de água subiu. Isso significa que duas porções de matéria, água e sal, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço interior do copo ao mesmo tempo, tá? Então, você bota uma certa quantidade de água e depois adiciona sal ou açúcar ou qualquer soluto dentro da solução, você vai perceber que aquele volume ele vai aumentar, tá? Porque a matéria ela é impenetrável. Não tem como você tá com a matéria em dois momentos, tá bom? Ou os mesmos valores, beleza? Vamos então aí à terceira matéria. A terceira matéria é indestrutibilidade. É difícil de falar, né? Já falei até que a matéria, ela é a questão da indestrutibilidade, que a matéria ela é indestrutível, tá? Como é que funciona aí a indestrutibilidade, né? Como é que eu posso explicar isso aí para vocês? Eu nem falei na questão da. Porque assim, existem alguns livros, eles trabalham com outros conceitos, tá bom? Deixa eu até botar aqui, antes de falar disso aí, viu? Falar de alguns conceitos que alguns livros trabalham. Que aí, às vezes, vocês podem se deparar, poxa, o professor não falou isso e tal. Antes de falar aqui, ó. Por exemplo, ó, existem livros que trabalham com esse conceito aí, ó. Descontinuidade, ó. Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça. Existe espaço entre uma molécula e outra, e esses espaços podem ser maiores ou menores, tomando a matéria mais ou menos dura, tá? Existe esse conceito aí de descontinuidade da matéria, tá? Como também existe outros conceitos, como esse daqui, ó, a elasticidade também. Porque tem alguns livros que trabalham com outros conceitos, tá, gente? Vou botar aqui para vocês. Ó, elasticidade. A matéria volta ao volume e à forma inicial quando cessa a compressão. No exemplo anterior, basta soltar um êmbolo de uma seringa que o ar volta e o volume e a forma iniciais. Quando tu segura um êmbolo aqui, quando você solta o ar lá na ponta, ele volta ao normal, tá? Isso aí é um princípio chamado de elasticidade,
que está dentro da questão da indestrutibilidade, tá bom? Porque, assim, tem livros que trabalham dessa maneira, como eu estou falando. Então, por isso que eu estou colocando esses conceitos para vocês, tá bom? Tanto a questão da descontinuidade, quanto a questão da compressibilidade. Beleza? O que mais? No geral, foi isso que a gente trabalhou. Deixa eu ver se eu botei os outros conceitos. Industribilidade, volume ou extensibilidade, divisibilidade, né? A matéria não é divisível. E a inércia. Deixa eu botar o conceitozinho da inércia para vocês. Se vocês estiverem estudando, vocês já sabem o que está relacionado. E a inércia, que significa o quê, professor? A inércia. A inércia é quando o corpo tem de ficar em movimento ou em repouso, aí depende de quê? Da força que vai ser aplicada naquele corpo, tá? Essa força ela pode ser ligado geralmente em quê? Ao referencial, tá bom? Beleza? Então a gente fecha aí a parte das propriedades gerais da matéria, tá? A parte das propriedades gerais da matéria. A gente fecha aí esse primeiro ciclo, tá? Inclusive, a gente pode até fazer umas questões para depois a gente passar para outro tópico, né? Poderia responder essa de maneira tranquila, já que a gente já conhece as propriedades gerais. Qual das propriedades físicas abaixo é específica da matéria? A gente não estudou as específicas, estudamos só a geral. Então, qual seria aí? Vamos lá, dá para a gente responder, mesmo não tendo estudado a específica, tá? Mesmo sem ter estudado a específica, dá para a gente responder aí tranquilamente essa daí, né? Não, a massa a gente viu que é geral, né, Isabelle? Acabamos de ver a massa. A massa era a única que não poderia ser aí dessas. E o volume, né, que a gente acabou de ver também. No caso, uma propriedade relacionada específica da matéria é o ponto de fusão. Tudo bem, foi difícil essa, porque vocês não viram ainda, tá? Mas dava para responder ela, tá bom? Deixa eu ver uma questão aqui que está mais ligada. Pronto, essa daqui ela já está. Não, essa daqui já não. Só um minuto. Questão que está dentro do que eu queria, mas eu não estou achando. Tudo bem, então eu vou passar para as propriedades específicas, tá? Vamos lá, propriedades específicas. Diz assim, ó. Propriedades específicas são propriedades que permitem que haja diferenciação entre os corpos, pois dependem da substância de que são feitos, ou seja, são específicas a cada tipo de matéria. Podemos classificá-las em propriedades físicas, químicas e organolépticas. Tá certo? Então vamos lá. As propriedades específicas, aqui no nosso livro, ele está dividido em três: as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. São divididas em três, tá? Vamos ver primeiro as físicas. Bom, as propriedades físicas, a primeira, deixa eu botar aqui, propriedades físicas.
as propriedades físicas, a primeira é a propriedade chamada ponto de fusão. Professor, o senhor pode explicar o que é ponto de fusão, Jim? Gente, o ponto de fusão está relacionado à temperatura, tá? A temperatura que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o gelo, quando você tira ele do congelador, ele sai do estado sólido para o estado líquido, tá? Isso aí é uma propriedade física, não é uma propriedade química, tá bom? Então, ponto de fusão é isso, ok? Próximo. Segundo seria o ponto de solidificação, tá? O que seria, professor, o ponto de solidificação? Ponto de solidificação. Pessoal, o ponto de solidificação seria a passagem do líquido para o sólido, ou seja, processo inverso, né? Como é que eu poderia dizer? A água se transformando em gelo. É o processo inverso do ponto de fusão, tá bom? Depois eu vou botar os conceitos para vocês, que agora eu estou só falando, né? O terceiro tópico da propriedade específica seria o calor específico. Calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância. Essa quantidade é medida em calorias. Lembra? Quando você vai comprar algum, sei lá, alguma coisa e tem lá a quantidade de caloria que você está consumindo? Pois é, esse calor específico, ele é medido em calorias, tá? Existem livros que dizem que é em quilocalorias. Mas aí, em termos de antemão, a gente trabalha com calorias, tá bom? Certo? Bom, o próximo ponto dentro das propriedades físicas é o ponto de ebulição. Muito fácil falar do ponto de ebulição, porque todo dia a gente faz isso quando a gente bota a água para ferver. Ou seja, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é chamado de ponto de ebulição. Certo? Ok? Bom, a próxima propriedade dentro da estrutura das propriedades físicas é a densidade. A densidade, a gente vai trabalhar ela com fórmula, tá bom? A densidade, inclusive eu vou terminar até minha aula nela hoje. A densidade, ela tem uma formulazinha que a gente calcula o valor de algumas coisas dela. Então, a densidade é igual a massa sobre volume. Essa daí seria a nossa última propriedade específica física. Né? A gente viu que a propriedade específica é dividida em três: física, química e organoléptica. A gente já viu todas as físicas. Quais são as propriedades físicas? Ponto de fusão, ponto de solidificação, calor específico, ponto de ebulição, densidade. Certo? E a densidade é a massa sobre volume. Então, se eu tivesse essa situação, se eu tivesse essa situação, tivesse essa situação aqui, pronto.
Calcule a densidade do ferro a partir de 200 gramas em um volume de 100 ml. Bom, se você tivesse essa situação, você não ia ficar com medo, porque você ia para a fórmula, densidade é igual a massa sobre volume, tá? Como é que ficaria a densidade? A massa, que é 200, dividido pelo volume, que está em ml já, que é 100, né? A densidade seria igual a 200 dividido por 100 dá 2 gramas por ml. Essa seria a resposta da densidade. Ou seja, não tem mistério para se resolver uma questão envolvendo densidade se você souber a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, beleza, tranquilo, tá? Outro exemplo, se ele pedisse, calcule a massa de cobre a partir de uma densidade de 8 gramas por ml em um volume de 300 ml. Como é que você faria? Aí você usaria a estratégia, né, pai? Para resolver isso daí. O que você ia fazer? Você ia jogar na forma da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Aí ele já deu, ele quer saber a massa. Ele pediu a densidade. Ó. Densidade deu a 8, a massa é o que ele quer, dividido pelo volume, que é 300. Então a massa vai ser igual a 300 vezes 8. A massa vai ser igual 8 vezes 3, 24. Então dá 2.400 gramas. Essa seria a resposta da massa de cobre a partir dessa densidade, tá? Último exemplo para finalizar seria se ele pedisse o volume, ó. Calcule o volume de titânio a partir de 12 gramas por ml em uma massa de 36 gramas. Certo? Bom, e aí, como é que fica? Aí você vai ter que jogar logicamente na forma da densidade, né? Que é o primeiro passo quando você for trabalhar a densidade, para depois você calcular o que você precisa. Então vamos lá, vou fazer aqui, aí a gente finaliza essa parte, né? Densidade é igual a massa sobre volume, certo? A densidade vai ser igual a 12, 12 vai ser igual, né? 12 vai ser igual a massa, que é 36, dividido por V. Então, V vai ser igual a 36 dividido por 12, certo? 36 dividido por 12 dá igual a 3, né? O volume vai ser igual a 3 ml. Essa seria a resposta do nosso exemplo 3, trabalhando aí com a densidade, né, de qualquer substância que a gente for analisar. Ok? Tranquilo? Pessoal, coloca aí o número de vocês, tá? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Beleza? Mais uma para conta aí, se Deus quiser. Beleza aí? Tranquilo? Ficou alguma dúvida, gente? Nos conceitos? Outro? Manda outro para ela, viu, Isabelle? Tchau.